Filho, vá dormir. Nossa, o carro de som. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vou ligar aqui a câmera porque eu estou bonito. Mentira, eu não estou tão bonito como sempre, mas... Então, hoje, como planejado, não como planejado, tivemos que mudar um pouco o nosso cronograma, porque era para hoje seria o painel, né, como vocês estavam acompanhando lá no grupo. E só para ressaltar a importância de ir lá fazer os comentários, a Jaine estava lá editando o texto também, então, sobre o painel de como comunicar biodiversidade com clima e gênero, vai ser repassado para a próxima semana. Então, tivemos um plano B, que a gente já ia falar sobre a extinção funcional esse mês, né? E o Diogo vai puxar hoje a reunião, porque vamos ter um toró de ideias aqui, para realizar a parte de comunicação científica da nossa campanha, né? E, pessoal, abra o chat, conversa, porque a gente realmente vai ser algo de co-construção, né? No caso, a gente precisa muito, muito, muito das ideias de vocês, por mais que às vezes pareçam bobas, sempre as ideias mais bobas, vamos assim dizer, é aquela que dá mais motivação, né? E também é de onde sai grandes novidades, assim, a gente pensar fora da caixinha. E vai ser bem legal mesmo, porque a gente está dando início a ela. Mas antes disso, né, queria saber, antes da gente começar, como vocês estão se sentindo. Porque o porquê disso eu quero saber. Porque a gente está passando por vários momentos, né? Hoje é dia do biólogo e também a gente não está tendo muito o que comemorar, mas saber de vocês como vocês estão se sentindo dentro do GT de Biodiversidade, né? Se está fazendo sentido mesmo para vocês, se a gente precisa engajar mais, o que a, qual o sentido do GT? E se para vocês estão fazendo sentido, ou se vocês são realmente assim mais caladinhos. Mas é isso, assim. Antes da gente começar, queria que vocês abrissem o microfone para a gente se aproximar melhor e cada um falar o que está sentindo, assim, em relação ao GT Bio. E para quem não é do GT Bio, né, mas, enfim, se quiser também falar, pode abrir o microfone. Eu vou falar aqui em ordem alfabética, porque fica melhor, né, e também não demora tanto, assim, a reunião. Então, Clara, e você? Oi, gente, boa noite. Dá para me ouvir? Sim. Então, não tô há tanto tempo no GT, né? Faz, tipo, acho que foi no começo da quarentena, mas eu tô gostando bastante, tipo, eu me sinto bastante feliz de fazer parte disso e tá sendo bem bom para mim na quarentena. Eu sei que não é para todo mundo, porque a gente tem outras coisas para fazer, né? Mas, pelo menos pra mim, durante a quarentena tá sendo bem legal ter essa rede, sabe? Tanto o Engaja quanto o GT. E, tipo, eu sinto que falta mais engajamento, né? Porque tem bastante gente no grupo, mas não é todo mundo que é bem ativo. Mas acontece, assim, eu me sinto bem de fazer parte do GT, sabe? É isso. Ai, que legal e ouvir isso. Principalmente de você, assim, que tá bem engajada mesmo e que vai escolher engenharia florestal como futura profissão, né? Então, o Ai, GTBio não tem tudo a pressiona, ver. não me pressionem. O Diogo, Diogo, você. Eu vou falar muito hoje, então vou ser bem resumido. Eu tô no Engaja quase na mesma época que a Clary, desde maio, e estou animadíssimo cada vez mais, com vários projetos muito, muito bons, e o do GTB eu só estou mais empolgado com o que está por vir. Então, tem mil tretas acontecendo, então a gente precisa se posicionar, e tem, enfim, um monte de coisa importante vai acontecer ano que vem, um monte de coisa importante que a gente vai fazer até lá, então, bem animado. Gabriel, você que saiu, entrou, estava um pouquinho afastado. Se você quiser falar, sinta-se à vontade.
Ele tá falando aqui no chat, não sei se ele vai falar no microfone, mas era isso, né? Ele estava totalmente afastado e devido às situações, né, dessa crise que estão vivendo, ele se afastou um pouco. Isso foi o que eu falei, tá? Jaine, você? Olá, pessoas. Dá pra me ouvir? Sim, Então, gente, eu acho que assim, eu tô começando a participar agora, porque quando eu entrei, eu tava assim, tendo aula, sabe? Eu tava fazendo 1 milhão de coisas, porque eu faço mais coisas que eu posso. É um problema que eu preciso resolver. Então, eu acho que eu comecei a participar mais agora, sabe? Assim, com a edição do painel e tal. Então, mas até agora eu acho que tá tranquilo, assim. Tô gostando. você falou num ponto aí, né, que pega mais coisas do que pode fazer. Isso é uma questão do engaja como um todo. Eu acho que isso é o perfil de todo mundo e a gente, ao máximo, tenta segurar um pouco a barra, né, e falar, não, para, eu sou um desses que faz isso. Então. Mas eu acho que esse é nosso perfil. Felizmente, a gente tem uma luta diária para tentar mediar o que a gente pode fazer. Luana. Luana já apareceu algumas vezes. Sim. Olá, boa noite. Eu me sinto muito bem, me faz bem participar das reuniões. Foi bem direta, né? Isso que eu ia falar, gosto assim, Sim. muito direta. Lucas. Lucas é a primeira vez. Boa noite. Bom, essa é a minha primeira reunião, né? Eu entrei, eu acho que foi no final do ano passado, e eu nunca participei de nada, não. Essa acho que está sendo essa minha primeira reunião. Eu espero poder ajudar e contribuir de alguma forma. Eu gosto bastante lá do GT, sabe? Às vezes eu vejo as mensagens, eu percebo que é algo bem interativo. Acho que é eu mesmo que não me interajo muito, mas eu pretendo me interagir mais com todos vocês. A interação, a gente precisa até melhorar um pouco. Acho que a gente só consegue ver algumas carinhas, né? Mas essa questão de interação também tem muito a ver quando a gente cria o laço, né? Se sente pertencido também, ou então já conhece a pessoa, tem mais uma proximidade. E isso vai ser resolvido o próximo ano, nos encontros nacionais, quando tiver, né? Quando puder também. Então, espero que vocês todos participem depois, consigam, né, participar no caso. A Marina, que veio por livre e espontânea pressão. Fui convocada para a reunião. Ai, gente, eu gosto muito do GTB, eu já falei isso em outras ocasiões, assim. Eu, assim, né, no Engaja eu tô em 3 coisas, GTB, GT de clima e podcast. E às vezes isso pesa, assim, e eu fico sempre, tipo, ponderando, assim, será que eu tô abarcando mais do que eu consigo? Porque eu trabalho, tipo, 8 horas por dia. E moro sozinha, sabe? Tipo, tem que cozinhar, tem que cuidar da casa e tal. Então, às vezes eu fico pensando se eu não tô fazendo mais, assim. Tipo, se eu fizesse menos coisas, faria essas menos coisas melhor, tipo, com mais dedicação. Eu fico muito pensando, tipo, que, sabe, o GT Bio que tem menos pessoas do que o de clima e o podcast, por exemplo, precisa muito mais de mim. E, assim, minha energia, acho que seria melhor utilizada, reverberada aqui do que nos outros. Só que eu não consigo abrir mão. Eu já tentei, gente, é uma crise, porque, tipo, são coisas diferentes. Tem, tipo, e assim, eu me importo com as duas pautas igualmente, e, né, e acredito muito no projeto do podcast, tipo, então é sempre difícil. Aí o que eu tenho aprendido a fazer, assim, comigo, de autocuidado também, é, tipo, distribuir essa minha energia, sabe? Tipo, aceitar que tem semana que o clima pede mais e aí eu vou focar mais lá e outras
que eu posso dedicar mais. Então, e aí, inclusive, o GTB é uma das coisas que mais que aquece meu coração, assim, é que, tipo, que eu sinto que tem essa possibilidade, o podcast também é bem assim, tipo, da gente colocar energia quando a gente tem essa possibilidade. E eu não sinto muito essa cobrança de, tipo, estar constantemente fazendo coisas pelo GT, sabe? Então, tipo, eu sinto que eu consigo ficar aqui sem culpa, sem tanta culpa de estar, tipo, super me dedicando toda semana, chegando com super gás, assim, eu sei que dá pra ir distribuindo e vamos junto aí, tipo, é melhor eu estar aqui e poder contribuir pontualmente do que sair, por exemplo, e não conseguir contribuir nunca, sabe? Então é isso. Nossa, isso super aqueceu assim meu coração, porque uma das coisas também eu compartilho dessa sua, vamos dizer, desse seu confusão aí, conflito de ter que escolher entre um e outro. Eu, quando entrei em três também, foi Habitats, né, que agora é Cidades e Comunidades, e Biodiversidade, no caso, né, que sempre foi minha paixão, e Clima. E no início do ano eu tive que decidir sair de um, né, e eu saí de Clima, que era uma coisa que eu gosto muito de pautar também, de falar, conversar, e eu acho que foi um dos momentos mais conflituosos que eu tive, que tive que escolher, como se a gente estivesse deixando de lado, né, de mão. Mas realmente são coisas que a gente tem que pensar, ter esse autocuidado. E é como você disse, às vezes a gente participando e contribuindo com algo pontualmente, pode trazer também um belo trabalho, né? E contribuir. Isso é o que eu sempre falo, o que eu sempre digo, eu acho que vocês me escutam falando sempre, que não é tão necessário estar presente nas reuniões, em outros lugares, mas sim dar voz, né, ajudar, enfim, ajudar o que a gente está fazendo, coisas nesse sentido. E que cada um tem que ajudar da melhor forma que for possível. Muita gente quando sai vem pedir desculpas falando, Francis, eu não consegui contribuir e tal, mas são processos, ciclos que a gente tem que entender, cada pessoa tem o seu. O Gabriel mesmo, ele estava, no início ele era bem ativo, depois saiu, aí hoje ele voltou e tudo bem, sabe? Aqui a gente tem que pensar nisso também, na realidade de cada um, no que a gente pode fazer ou não. E foi muito bom ouvir, Magna, isso. Eu quase chorei aqui, sério, de verdade, porque esses dias eu estou bem, sei lá, com tudo que está acontecendo e com todas as pautas sobre a biodiversidade, que a gente tenta dar voz, né, dar visibilidade, e muitas das vezes não conseguimos. Então, assim, estou bem feliz mesmo com tudo que você falou. E é sério, se eu for continuar aqui, eu vou chorar. Então vamos passar para o próximo. Eu quase fui falar com você, inclusive, esses dias, porque eu tava nessa crise, tipo, eu vou ter que sair de alguma coisa. Eu sabia que você tinha saído de Clima, eu ia ter, tipo, uma sessão de desabafo. Mas ficou tudo bem. Por enquanto dá para sustentar os três. Então, não, mas é isso, assim, ver onde pode, sabe? É nesse sentido mesmo. A gente não pode abraçar o mundo todo, né? A gente quer, mas não pode. E tem que dar prioridade ao que a gente acha que faz sentido no momento. Mas o GT é isso, o GT Bio sempre foi aquele espaço que a gente sempre, sabe, vai contribuir onde pode, quando também tiver afim e tal, mas que seja um lugar mesmo de recepção, acolhimento, e que todo mundo se ajude, compreenda o outro. Que é muito mais que um GT de trabalho, né? Se fosse só apenas um GT, pensar em coisas burocráticas, eu acho que o GT hoje não seria o que é o GT, né? É mais isso, assim, é um espaço de acolhimento mesmo. E espero que vocês sintam isso, né? Porque eu sempre senti isso, né? Então, é isso que eu quero passar também. Dri, você agora. Ai, nem sei mais o que falar depois dessa. Me sinto contemplada. Então, gente, boa noite. Essa é a minha primeira reunião. Mentira. Eu já estive no GT de Bio há muito tempo atrás, antes até do Francis no GT entrar. Já entrei e saí várias vezes. É um GT que eu gosto
infelizmente não tenho tanto tempo para contribuir. Quem não sabe, eu sou coordenadora de ODS, participo do GT Cidades, sou fazendo do Engaja TV e da campanha de autocuidado, então, assim, é muita coisa, né? Eu compartilho muito do que a Mari falou, porque realmente, às vezes, a gente precisa focar em algumas coisas que exigem mais a nossa energia. E uma coisa que falaram, que eu não sei o que foi, que eu compartilho muito, é que é isso, de a gente não estar 100% ativa, mas a gente saber que a gente está a qualquer momento sem culpa, né? De ir contribuir onde a gente pode. O GT de Bio é um GT que eu me sinto muito confortável porque eu gosto de como as coisas elas funcionam. Eu acho uma coisa muito leve, sabe? Eu acho que aqui a gente entra na reunião, a gente se diverte na reunião, não é uma coisa que tipo é muito pesada, é só pautas. Então, eu me sinto muito confortável de estar aqui, 100% disponível sempre. É um GT que tipo sempre coração. Se um dia eu sair, vou voltar com certeza, porque eu já faço isso há muitos anos, né? Então, não vai ser a vez, não será a primeira e nem a última, mas, eu amo vocês. Beijos, tchau. Me esculacha muito, né? Mas fazer o quê? Saulo, é tu agora. Saulo também é novo. Oi, gente. Eu sou o Saulo, sou do Rio de Janeiro, tenho 17 anos e eu sou novo no Engaja Mundo. Acho que faz uns 2 meses que eu estou no Engaja Mundo. Eu era do GT Bio, GT ODS. Aí eu não curti muito lá e vim pro do clima. Aí abandonei a Raíssa aí, ó. Aí, e tô gostando muito de estar participando com vocês, de poder juntar vocês, como eu posso também. E é isso. Era pra desligar da câmera, que eu não aguentei quando a Adri falou. Desculpa, gente, eu sou muito besta. Yuri, você quer falar alguma coisa? Gente, não sei, não conheço nada ainda. Tudo E aí bem. tá sendo bom eu ouvir vocês. Ver como é que funciona as coisas. Espero que goste. E para finalizar, né, tipo assim, porque já deu até muito mais do nosso tempo de falar, mas acho que é importante a gente ouvir a voz de todo mundo, né? Vamos ouvir do Landes agora, que acabou entrando depois aqui na conversa. E a gente está falando, Landes, sobre a questão do GT Bio, né? Como a gente está se sentindo em relação a isso. E eu acho que daqui, nada mais do que você para falar, já que você é um dos nossos dinossauros, os nossos dinobios de Ningaja. Então, se você quiser falar um pouco a sua percepção enfim. Se você tiver com o microfone. Sim. Fala. Então, eu vi vocês se apresentando, alguns, né? Cheguei um pouco atrasado, perdi alguma fala emocionante pelo que eu percebi dos comentários. Mas sobre o GT Bio, eu acho que eu tô nele desde o início, provavelmente, desde 2015, 16, alguma coisa assim. E, eu acho demais. Por muito tempo eu participei também do GT de Clima, foi através dele que eu entrei no Engaja. E hoje acaba que eu só tô aqui no GT Bio, né? E é isso, o que vocês comentaram sobre a gente ter demandas e conseguir dar conta do que a gente consegue dar conta. Eu mesmo, né, já estive muito mais ativo, até em reuniões mesmo, mas sempre que precisa, enfim, que tem qualquer demanda, que é uma pauta, a gente precisa fazer isso, se alguém me fala, eu sempre faço. E eu acho que é isso importante, assim, a gente conseguir casar o nosso tempo com o que a gente tem, como contribuir e aprendendo, porque a gente sempre está aprendendo. E é isso, bem-vindo aí todo mundo que está novo. Exato, e com que acredita, né? Então, eu acho que todo mundo que está aqui acredita, né, na causa, então, por isso que até pega mais do que é necessário, né? Mas é isso, é aquela história, né? Não soltar a mão de ninguém. Alguns a gente solta, né? Mas outros a gente aperta mais com força. E
Não, mentira, gente, não falei isso não. Exclua isso dos ouvidos de vocês. Nem tá gravado. E como... Eita, tá gravado, eu vou cortar essa parte. E hoje, como a gente conversou no início, vamos dar início, nossa, tanto início, de fato, a nossa campanha, né? Então, o Diogo e a Lídia, eles estão coordenando a campanha, né? Eles pegaram essa bronca aí para estar cuidando da extinção funcional, espécies ameaçadas, eu sempre confundo o nome, mas é sobre espécies ameaçadas de extinção funcional e que vocês vão conhecer ao longo do tempo dentro do GTBio e dentro da campanha. Diogo, você pode começar e qualquer coisa eu complemento, ou você mesmo que já está, enfim, por dentro das coisas, você pode dar início. Só que eu precisava ouvir, Diogo, você já pode começar. Fale. Não, e só lembrando, né, gente, é muito importante todo mundo ajudar nessa cocriação, porque senão vai ficar muita cara de um e de outro e não vai ser uma campanha plural, né? Então é isso que a gente precisa. Estamos num grupo de biodiversidade, então tem que ser o mais biodiverso possível para ser a cara do GTBio mesmo. E do Engaja, no caso, de forma geral, e das juventudes. Então é isso, o Diogo pode começar e a gente vai conversando ao longo da reunião. Então, conforme o Francis falou exatamente isso, a gente começa com essa ideia de que é para a gente expandir a cabeça, sermos biodiversos. Já começo avisando que dessa vez eu prometo não ter uma crise de riso, então a gente vai conseguir levar a reunião de uma forma mais tranquila. Para quem não perdeu esse episódio, procura a gravação, mas foi épico. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre a campanha de espécies endêmicas funcionalmente ameaçadas. Como a gente conversou aqui, não é nada em relação à Rainha de Copas, mas é bom da gente pensar em sair com o coração tão grande quanto a cabeça dela. Enfim, lembrando que a coordenação aqui, então, é entre mim e, né, compartilhada aí com uma galera. Então, eu só estou aqui como representante, mas lembrando que, assim, a gente está, né, com essa funça, mas que a ideia é que seja uma coisa com a cara do GTBio. Então, enfim, é basicamente isso. O projeto ele não começou agora, ele já começou faz um tempinho, mas deu uma parada por causa da pandemia, perdeu um pouco o trilho, mas agora a gente está voltando com o trilho. Eu fiz uma apresentaçãozinha estática, assim, só para a gente enxergar o esquema da coisa no Miro. Quem não conhece o Miro, eu recomendo, é um aplicativo maravilhoso, tem muitas funções de graça que dá para usar de boa, e, enfim, vocês vão ver como ele é bem bacana, como se fosse um painel de post-it virtual, assim, então quem não conhece, recomendo. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Pode mandar comentário, de preferência, abrir o microfone a qualquer momento, porque eu não vou conseguir ver. Tá bem? Os comentários. Pelo menos não agora, eu vou ver depois. Então, eu acho que já está compartilhando para vocês, né? Então, é isso. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente ver. Essa é a carona do Miro. Fica a dica, eu acho que a gente vai usar muito, inclusive na campanha, mas eu acho que para o GT é uma coisa muito boa. O título, né, um dos títulos da campanha, que ele passeia bastante, mas a ideia principal, né, é sobre espécies endêmicas funcionalmente ameaçadas. Para quem é novo nas temáticas de biodiversidade ou não está acostumado a trabalhar com isso, não tem absolutamente problema nenhum, a gente está aqui para discutir da forma que a gente acha que deve, né, a biodiversidade de uma forma ampla, com vários pontos de vista. Enfim, espécie endêmica é aquela que só é encontrada em determinado bioma ecossistema, então, por exemplo, espécies endêmicas da Mata Atlântica, espécies endêmicas da Amazônia, que você não encontra em nenhum outro habitat. E isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, e, enfim, elas têm uma importância específica e uma necessidade de conservação também específica, porque elas só acontecem ali. E funcionalmente ameaçadas. O que é isso, né? O que é uma espécie que é funcionalmente ameaçada pela literatura e o que a gente está considerando essa ameaça funcional da espécie?
Então, né, de acordo com a UCN, que é a unidade de, enfim, de conservação internacional, ela é uma espécie funcionalmente ameaçada quando o número de membros dela é tão baixo que o papel, né, esse papel ecológico do indivíduo, dessa espécie, ela acaba que é pouco significativo, ou seja, ela já perdeu a função no ecossistema. Ou ainda quando uma população ela não é mais viável, ou seja, ela não consegue mais se reproduzir, não é mais capaz de se reproduzir, ou por só terem membros do mesmo sexo, ou por estarem muito espalhados, que elas não conseguem nem se encontrar para se reproduzir. Então, isso daqui traz um monte de implicações para a gente, principalmente quando a gente pensa nessa correlação indivíduo e habitat. Então, por isso que a própria concepção da campanha, ela vai além de observar pro indivíduo e como que ela acaba, né, só o número do indivíduo, né, o número de indivíduos daquela espécie. A gente olha para o ecossistema também. Então, se o ecossistema está equilibrado ou não, para garantir que aquela espécie esteja cumprindo a sua função. Então, tem uma discussão, por exemplo, bem famosa, que é do koala, se o koala está funcionalmente extinto ou não pela degradação dos seus ecossistemas, enfim, e isso até hoje é uma coisa meio discutida, mas a inclinação é de que sim, os koalas, embora numericamente eles não estejam extintos, mas o habitat deles está tão complicado que eles já estão sendo considerados com um grande risco de extinção. É basicamente isso. A ideia mandem um ok no chat para eu saber se está dando para entender até agora, ou se eu estou falando rápido demais, só para eu ter uma noção. Tá da hora, segue bala. Beleza. Qual é a nossa ideia com a campanha? A gente tem alguns eixos, na verdade, que a gente quer alcançar isso. Primeiro é um levantamento sobre a espécie e o seu habitat, então a gente vai elencar, pegar os biomas brasileiros, de preferência pessoas que moram nesses biomas, para a gente ter representação em loco, né, das pessoas que defendem, né, vão carregar a bandeira daquele bioma, e escolher uma espécie endêmica daquele bioma que esteja funcionalmente ameaçada. Esse é um levantamento que começou, mas a gente vai olhar para ele de novo para saber se, enfim, aquela é a melhor espécie para, né, a gente conseguir fazer a campanha com o nosso objetivo da melhor maneira possível. Então, enfim, a gente tem um levantamento sobre essa espécie, os seus hábitos e o seu habitat. Então, por exemplo, a gente está falando de uma espécie endêmica da Mata Atlântica, e a gente vai falar, então, qual é essa espécie, os seus hábitos de reprodução, seus hábitos alimentares, quais as pressões que tem em cima dessa espécie, onde que ela é mais encontrada, como é que está a situação da Mata Atlântica. A gente pode até pensar, talvez, em fazer um levantamento de legislação, quais as leis que protegem a Mata Atlântica, quais as leis que não estão protegendo a Mata Atlântica hoje em dia, ou coisas do gênero. Daí, a gente também vai pegar esses dados, olhar para esses dados e pensar como a gente pode difundir informações sobre essa espécie, trabalhando com a linha da divulgação científica. Storytelling científico, a gente contar a história daquela espécie e a história da conservação de uma forma que convença as pessoas de que aquilo é uma coisa bacana. É muito absurdamente cara da juventude e é exatamente o caminho que a gente vai para as pessoas conservarem. As iniciativas com maiores sucessos na conservação, elas envolveram conscientização das pessoas que moram ali no entorno, no geral. Gerou uma mobilização em volta daquela espécie, porque as pessoas começaram a entender melhor e a gostar mais, digamos assim, daquela espécie. Daí, a ideia é a gente pensar em estratégias de advocacy. Advocacy, para quem não conhece também, é basicamente iniciativas orquestradas para influência em política pública. Então, a gente vai pegar por exemplo, a gente quer que para uma determinada espécie ou conservação daquele habitat, a gente quer que seja tomado tal caminho de decisão política. Então, a gente vai orquestrar, beleza, com quem que a gente precisa falar, que tipo de informação a gente precisa levar, que tipo de manifestação a gente precisa fazer, que tipo de público a gente precisa mostrar essa informação, e aí, enfim, tem várias iniciativas, né, que vai desde a gente conversar direto com o parlamentar que está tomando aquela decisão, ou a gente ir para a rua com cartaz e mostrar que, enfim, aquilo ali precisa olhar para aquele lado. O advocacy, ele envolve todas essas temáticas e, enfim, é uma coisa que vale
que a gente vai pegar também com a campanha, e tem muito a ver também com a linha de atuação do Engaja. E também estabelecer conexões com outras estratégias de divulgação científica que já existem, com iniciativas de conservação que já existem, e pensar em como isso pode ser difundido e a gente pode se apoiar nisso. Nesse aspecto, entra muito o Coalition Wild. Teve uma conversa que a gente teve no grupo um tempo atrás, mas o Coalition Wild é uma iniciativa internacional de tutoria, digamos assim, de projetos na área de conservação da biodiversidade num geral. Só que é um projeto internacional, foram escolhidas 50 pessoas no mundo, eu fui uma delas, eu submeti o projeto de extinção funcional, e eles aprovaram. Então, a gente vai começar 9 meses de mentoria, até o meio do ano que vem, para falar dessa campanha. Oi? Mandou bem nessa, hein? Então, casou muito, na verdade, porque eu vi no Trello do GTBio, e isso eu fui ver, eu falei, nossa, interessante, mas não tem o projeto, vida que segue. Aí o Francis colocou uma vez no grupo, gente, tem isso daqui. Aí eu falei, tá, mas não tem projeto. Aí ele mandou uma mensagem, viu? E a extinção funcional? Eu falei, nossa, é bem verdade. E aí submeti e deu certo. Então, meio que o nosso projeto de campanha, a nossa campanha de extinção funcional, ela vai estar incubada dentro de uma iniciativa internacional de conexão de vários outros projetos para conservação da biodiversidade. Então, não só a gente vai receber uma mentoria de pessoas que trabalham com isso há muito tempo e têm uma permeabilidade muito grande nesse ramo no mundo todo, a gente vai conhecer vários outros projetos do mundo que trabalham com essa temática. Então, vai ter uma troca de conhecimento muito legal e inspiração também, né? Linha de atuação, como é que a gente pode resolver os nossos BOs, etc. Então, de uma galera que trabalha com isso. Então, é um gás muito bom que a gente vai ter, que a gente sabe que, assim, a gente vai conseguir ter uma permeabilidade boa. Por isso que essa conexão é uma parte importante. É basicamente isso. Acho que eu acabei não falando do nosso objetivo geral. Conscientizar a respeito da conservação da espécie e, de preferência, né, e se for possível, lá na ponta, conseguir atuar para a conservação da espécie em si, conseguir influenciar essas decisões para a conservação da espécie. Então, a ideia é isso. Claro que, no geral, a ideia é defender a conservação de espécies como um todo, mas para isso a gente vai elencar algumas figuras que a gente vai colocar os nossos holofotes, a gente vai pegar como uma personagem para falar sobre conservação. A ideia é basicamente essa. Como que a gente vai fazer isso, então? Além, né, dessas informações aqui, nossos primeiros passos até agora, né, é fazer essa ficha, então, sobre a espécie, complementar essa ficha, deixar ela o mais completa possível, estudar muito a respeito dela, a respeito do habitat, enfim, e aí a gente vai, dentro do grupo mesmo, estabelecer, claro, todo mundo vai ouvir um pouquinho de tudo que está acontecendo, mas a gente estabelecer meio que pontos focais para cada bioma do Brasil. Daí a gente vai fazer uma linha de posicionamento igual que já estava acontecendo do GTBio, né, posicionamentos em vários temas, né, então, de economia circular, de educação ambiental, conservação de ecossistemas marinhos, a gente vai fazer um das espécies ameaçadas, né, qual é o posicionamento do GTBio a respeito dessas espécies ameaçadas de conservação. Então, a gente primeiro vai, né, falar quais são esses problemas encontrados, quais são as nossas perguntas, né, que direcionam esse posicionamento, e aí, enfim, trazer os nossos posicionamentos que a gente defende a respeito disso. É um documento importante, que ele é um guia para o GTBio inteiro, enquanto diálogo, enquanto forma de se comunicar a respeito de um determinado tema. É uma iniciativa bem boa que veio nas últimas semanas, que o pessoal da coordenação puxou, e que tem em vários temas, e a gente vai fazer esse também das espécies ameaçadas. E aí é uma das coisas mais legais que a gente vai olhar, então, para a comunicação. Então, a gente vai vir nas redes sociais. Como que a gente faz essa divulgação científica? Aí, imagino que no nosso caso, enquanto Engaja, a gente vai fazer isso focado no jovem. Claro que vai pegar vários públicos, mas a gente vai fazer isso focado para jovens, de todas as idades, né? Toda a grande faixa etária de jovens. Eu acho que a gente pode pensar aí de 30 para baixo. Não necessariamente até 15, né? Mas de 30 para baixo. Redes sociais, principalmente, pelo menos nesse primeiro momento, à distância, né, que a gente ainda está vivendo. Então, a gente pensar em estratégias de rede social, estratégias de comunicação digital, estratégias de
design visual, para a gente vender a nossa campanha. Então, a ideia também é a gente se formar a respeito de como que faz isso. E digamos que isso é uma iniciativa necessária para qualquer canto que a gente vai. Se a gente está trabalhando numa empresa privada, no setor público, ou, enfim, com uma iniciativa própria, ou no Engaja, a gente vai fazer essas formações a respeito, né, não necessariamente privadas, mas focadas, no nosso caso, da campanha, sobre divulgação digital, marketing digital, e, enfim, produção de vídeo, por que não? Então, a gente pensar em todas essas questões para a gente conseguir difundir essas informações. Quem que vai fazer, quem que vai tocar essa rede social? A gente mesmo. Quem vai produzir o conteúdo para essa rede? A gente mesmo. Então, tem a ideia de definir por cima, né, a identidade visual da campanha, e daí para frente e elencar como vai ser essa estratégia dessas redes. O que vai ser o conteúdo dessas redes? Tudo aquilo que a gente já fez antes. Tanto o nosso posicionamento, quanto as informações que a gente viu daquela espécie, além de temas quentes. Então, Salles anunciou que cortou o fundo para o fundo para proteção das anti-queimadas no Brasil. O que a gente vai fazer? Posicionar fortemente a respeito. E tantos outros temas que são de vinculação com o Engaja, vinculação com o GTBio, enfim. Só que, né, por isso que a gente tem que estar muito bem orquestrado, mas a ideia é defender a conservação de espécies de uma forma bem ampla. Ok. Diogo, Parte 2, fale. sobre isso da comunicação, eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas tá rolando, já rolou bastante, mas acho que ainda não acabou, o projeto Comunica Engaja, que a Gisele do GT Clima puxou, mas não é um produto do GT Clima, é um negócio pro Engaja, e já tiveram episódios sobre identidade visual, produção de vídeo, tem bastante coisa. Eu sei que eles estão programando, uma espécie de manual, assim, sabe, resumindo tudo que já teve. Acho que, quando terminar, eles vão fazer isso. Mas tem as gravações todas, assim. Então, já tem uma coisa feita pelo Engaja que pode ajudar muito nisso. Muito bom, acabou adiantando a pauta, mas exatamente isso. Eu assisti a maior parte das coisas do Comunica Engaja, porque eu gosto bastante dessa área, e eu fiquei muito empolgado pela qualidade das coisas. Eram pessoas que são especialistas na área, falando sobre comunicação para a nossa realidade de engajamento, né, de atuação do Engaja. E aí, exatamente, passou por produção de vídeo, identidade visual, como usar o Canva, como usar software de vídeo livre, como, enfim, chegar nas comunidades tradicionais para falar de um determinado tema. Muito legal, e a ideia é que a gente se forme também com base nessas coisas que já estão gravadas, mas a gente fazer isso de uma forma compartilhada. Então, a gente senta uma hora, assiste isso, e aí a gente discute e pensa em coisas para ir fazendo. A gente não vai fazer essa formação solta, né? Vai ter o nosso momento conjunto, a gente se formando junto, quase como um grupo de estudo junto, né, para essa atuação, mesmo porque todo mundo precisa estar ali minimamente formado a respeito disso para fazer essa campanha. Então, vamos usar muito do que o Engaja já tem, então vamos aproveitar isso. Mais algum comentário, alguma dúvida? Tá dando para entender até aqui? Eu vou dar só algumas contribuições, Diego. Só algumas para não me perder também, não ficar muito demorado depois, né? Quando você falou dos koalas, foi a partir, para quem não sabe, foi a partir de um grupo de estudos sobre os koalas que a gente começou a pensar nessa campanha, né? Então já está há um tempo rolando na rede, a gente já teve muita conversa sobre isso. O Lando aqui, eu acho que foi um dos únicos que estão aqui que a gente já conversou muito em outros, dentro do GTBio, né? Ainda quando era com o Carlos. E sobre a questão dos biomas, a gente, há um tempo, como o Diogo falou, a gente estava fazendo uma pesquisa com ecossistemas. Só que aí, conversando, estava ficando muito pesado, porque são vários ecossistemas, né? Vários ecossistemas dentro dos biomas. E o mais legal dessa campanha, não só da campanha em si, mas de todas essas atividades que a gente está fazendo, no GT de forma geral, é que todas as informações
elas se encaixam. Então, era como eu estava conversando com o Diego mais cedo, que a gente vai precisar desse levantamento dos biomas futuramente para outras atividades e que precisa também para a campanha. Então, é aquela questão, cada um fazendo um pouquinho em determinada coisa, a gente vai estar diretamente ou indiretamente construindo junto a campanha, porque tudo se conecta no final. Então, já tem criado mesmo algumas coisas só que para ecossistemas, então a gente vai passar para bioma agora. E teve uma época que eu conversando com o Carlos, a gente pensou nesses biomas como parte 1, campanha parte 1, né? E depois partir para ecossistemas parte 2. Então, tudo vai depender de como essa primeira parte falando sobre biomas, né? E uma coisa muito legal que o Diogo colocou aí das redes sociais, que não tinha passado na minha cabeça, tipo, para pautar isso ainda, ele é o mentor do GTBio, né, um do CF que mentora o GT, é que vieram algumas, como é que eu vou dizer, algumas, não críticas, quando é uma coisa boa, a não ser crítica, ok, gente, eu tô esquecendo as palavras. Eu conheço como feedback, mas pode ser feedback. Sim, vieram vários elogios. Tá, entendi. Do GT, para o GTBio, entendeu? Sobre o que a gente estava construindo. A gente tem mais um perfil de educação mesmo, de criar documentos, e os documentos são bem construídos. Eu acho que quem está no GTBio e quem está olhando os documentos de forma geral, percebe que a gente escreve muito, só que tem um porém, a gente não divulga muito. Então, veio uma crítica de que o GTBio precisa publicitar melhor. Então, será muito bom essa questão das redes sociais, a gente utilizar o que a gente faz já a nosso favor, né? Então, assim, é uma coisa muito boa que o GTBio tem esse perfil de educar, né? Que é uma das coisas que a gente sempre está pautando dentro da biodiversidade, que é levar a divulgação científica, levar a informação, só que a gente não sabe como ainda, né? Por mais que a gente tenha, às vezes, a gente não pegou ainda essa mania de estar publicitando o que o GT faz. A gente só está fazendo informação só para dentro do GT. E era mais ou menos isso mesmo. E queria mostrar mesmo a importância de cada atividade dentro do GT, porque elas se complementam dentro da outra. E era mais ou menos isso mesmo. Então, pode dar continuidade. Muito obrigado, Francis. A ideia é exatamente essa mesmo. É um ecossistema, né? A gente está aqui trabalhando. Eu acho que o modelo ideal de funcionamento é um ecossistema, né? Aí a gente pode pensar modelo de funcionamento econômico, modelo de funcionamento social, e aqui modelo de funcionamento do nosso grupo. As coisas, elas são nichos em cima de nichos, e elas se complementam e se mantêm de pé. Então, da gente levar os projetos juntos e de uma forma integrada, trocando muita informação e inspiração. Então, você pode não estar diretamente vinculado ao projeto, mas você lembra uma coisa, manda lá, e, enfim, a gente vai levando esse canal. Mas agora, o porquê que, enfim, eu estava tão animado para esse momento. Além da gente começar primeiro direto com o pé direito aqui, a gente vai, então, fazer um tutorial de parpite, uma chuva de ideias conjunta aqui, sobre comunicação para a biodiversidade, sobre divulgação científica. Tem várias regras sobre divulgação científica, como se faz, métodos, etc. A ideia, eu quero ouvir o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente gostaria que fosse feito. Pensando aí em alguns eixos. Primeiro, pensando assim, que a gente vai ter uma atuação ampla, principalmente focada em redes sociais, mas não limitado a isso. Então, a gente pode, enfim, trazer ideias nesse sentido. E que a gente está dentro do Engaja, então a gente tem um público, mais ou menos, que é um público jovem, e a gente tem uma linguagem, na medida do possível, que é a nossa linguagem jovem, o famoso termo sexify, que a gente usa para tudo, com muita razão, porque, enfim, exatamente isso, tem que ser atrativo, tem que ser sexy para a pessoa, tem que ser de uma forma que ela se sinta atraída por aquilo,
sem a formalidade do português, por exemplo, ou tantas outras. Então, da gente fazer com que isso seja mais próximo da pessoa. E, claro, lembrando, a gente gosta da biodiversidade, a gente defende isso, beleza. Mas a gente está fazendo isso também para as pessoas que nunca ouviram falar, para as pessoas que não sabem que esse buritizal aqui é um buritizal, que essa árvore, que esse cenário é no Brasil e que isso é uma cara de cerrado, por exemplo. Então, aí também aquelas pessoas que, assim, não só não conhecem nada, como são relativamente contra, sabe? Sentido, foda-se, conservação de espécie. Por que isso é importante? Mostrar de verdade por que é importante. O que eu tenho a ver com isso também, além do fato dela estar por lá. Por mim, foda-se a raça humana, deixa os bichinhos lá funcionando normal, a gente dá o nosso jeito aqui, mas o foco é neles. Mas eu sei que não é assim que funciona, a gente tem que, né, a gente também faz parte, nessa parte de se incluir, de se observar como semelhante, a gente tem que mostrar isso para as pessoas também. Viajei um pouco aqui, mas a ideia é a gente trazer ideias, tudo que passar pela sua cabeça sobre como é que a gente comunica biodiversidade, como é que a gente comunica conservação, e como é que a gente traz essa temática de extinção de uma forma que seja atrativa para as pessoas. Valendo. Eu tenho uma primeira ideia que me veio. Hoje no grupo, alguém mandou a figurinha aquela figurinha da preguiça fazendo assim, que eu adotei para minha vida, então todas as ligações de vídeo estou eu fazendo assim, então, porque eu acho muito fofo. Eu acho que essas figurinhas de animais da biodiversidade brasileira vendem, e eu acho que isso é uma coisa legal né, disseminar e a gente, enfim, pensar numa forma a respeito. Então, um pack de figurinhas do WhatsApp bem pensado, eu acho que é uma boa ideia. Mais alguma sugestão? Olha, eu não vejo por que não a gente não tentar contatar com jornais e mídias, assim, que sejam mais, tipo, famosas, sabe? Sejam mais conhecidas. Tipo, sei lá, Globo, sabe? Chutando assim. Não vejo por que a gente não poderia tentar, sabe? Ok. O que mais, gente? Pode ir falando. Gente, eu acho que, tipo, para conservação e biodiversidade, a gente tem ao nosso favor, tipo, a beleza em si da natureza, sabe? Tipo, então acho que a imagem é o que já vai tornar o conteúdo atrativo. E eu sou muito fã de estratégias, tipo, de você primeiro meio que fisgar a pessoa pela beleza, tipo, ai, olha que lindo esse bichinho, e aí você vem com uma informação ali oculta, com uma agenda oculta de tipo, mas isso está ameaçado, vamos, sabe? Eu acho, inclusive, que dá pra gente, tipo, pensar numa estratégia, tipo, eu vejo, por exemplo, aquela página lá da biodiversidade brasileira no Twitter, que a gente teve o GE, né? Muitos dos posts são meio que apolíticos. Eles são, tipo, estritamente divulgação científica. Olha essa espécie, ela é assim, ela tem essas características, curiosidades, blá, blá. E aí, de vez em quando, ele solta, tipo, uma coisa politizada, tipo... E eu acho isso muito legal, porque eu acho que as redes, tipo, se for uma página só, tipo, 100% advocacy, eu acho que ela não vai ser tão atrativa, não vai ter tanto acompanhamento, tanta visibilidade, as pessoas podem cansar. E se a gente for, tipo, dosando isso, sabe? Tipo, doses homeopáticas, assim, eu acho que pode ser mais sucesso, assim. E gerar, tipo... E aí pode até a gente já ter, tipo, fisgado pessoas que não curtem essa parte politizada, e elas vão ficar putas, e aí quando as pessoas ficam putas, elas... acabam dando mais atenção, chamando mais atenção para aquela coisa, para aquela mensagem, e ela tem mais chance de viralizar, sabe? Vou anotar aqui sua ideia em 2 momentos, colocar aqui o Twitter também como uma rede importante e buscar exemplos, porque eu sigo umas 5 páginas no Twitter que fazem trabalhos muito legais nesse sentido. Sim, inclusive, uma coisa que eu pensei, já que a gente já tem contato com, acho que é João, né, o cara da página da biodiversidade, a gente pensar numa parceria, tipo, toda sexta-feira a página vai ser dedicada a falar de uma
espécie que está em extinção funcional. E aí a gente faz junto com ele, tipo, a gente ajuda a pesquisar o conteúdo, ele adapta a linguagem dele, que já é da página e tal, mas, tipo, sabe, combina uma frequência, um espacinho, assim, porque, tipo, muita dessa coisa de divulgação, né, a gente já aproveitar os públicos que já existem, aproveitar os espaços que já existem, acho. Também a gente não precisa, tipo, criar tudo do zero, sabe? Uhum. Se essa galera aí der um RT, já tá ajudando. Uhum. Ô, gente, vocês acham que seria possível criar um aplicativo para essa campanha? Ou é muita coisa? Com dinheiro tudo é possível. Possível é, mas eu não sei o quanto seria efetivo. Porque, tipo, é mais um aplicativo, sabe? É porque eu penso que vai sair muita coisa dessa campanha. E, tipo, uma página no Insta ou até mesmo um site não daria conta. Eu acho que um site poderia ser melhor. Porque aí um aplicativo, a pessoa já entra lá e ela já tem, sei lá, uma notícia que a gente coloca, um textinho sobre alguma espécie, ou ela procura uma espécie dentre as catalogadas, né, e já encontra várias informações sobre ela. Mas realmente, para quem não tem tanto interesse assim, não chamaria muito atenção. Mas para quem tem interesse e quem quer acompanhar, eu acho que seria legal. Tipo, eu tenho vários aplicativos sobre plantas, sabe? Porque você tem interesse no assunto e foi atrás. Exato. Uhum. Ou até apareceu para mim, porque, sei lá, eu faço uma pesquisa no Google e aí já aparece nas propagandas um monte de aplicativos sobre plantas, sabe? Uhum. Claro. Eu gostei bastante da ideia. Muito bom. O que mais, gente? Todas as ideias são absurdamente bem-vindas. Pensem em todas as redes sociais, pensem em como vocês contariam essa história para uma pessoa que não tem conexão com o tema, não estuda isso. O do aplicativo eu achei bem interessante, porque a gente pode pensar também em conexões. Por exemplo, tem um aplicativo. Gente, não sei se está cortando, minha internet está cortando muito. Tá funcionando. Eu acho que é de concentração de estudo. Então, chega um momento em que a gente está lá estudando, deixa o aplicativo rodando, e ele planta uma árvore no seu aplicativo, mas também tem uma forma de você ajudar a plantar árvores mesmo assim locais. Então, se a gente tivesse um aplicativo que tivesse, vamos dizer, conexões com outras redes, que essas outras redes fossem ligadas a essa questão de conservação, e que de alguma forma a gente, usando o aplicativo, estivesse fazendo uma ajuda, ou você está ajudando a divulgar, ou está ajudando a conservar a espécie, uma coisa nesse sentido, entendeu? A Marina falou do João, da biodiversidade brasileira, mas a gente também, Marina esqueceu, até foi ela quem trouxe, o Mulheres na Conservação, né? Então, também é outro grande parceiro aí nosso, que é esse projeto, e eles, como já tem esse lance de divulgação científica também, posso ser que pode dar uma ajuda depois, até pensando na Fundação Toyota, né, que é quem financia, quem é que divulga, então tentar criar esse aplicativo, não sei como criar, mas algo nesse sentido que tivesse conexão entre todas as iniciativas que a gente entrou em contato, né? O Mulheres em si, eu não sei, tipo, se eles fazem esse tipo de coisa, porque é bem focado no projeto em si. Mas, por exemplo, dos canais de divulgação do Mulheres na Conservação é o Ciclo Vivo, que é um dos sites de meio ambiente, ecologia, pautas, assim, ambientais mais acessados do Brasil. Tem, tipo, mais de 1 milhão de acessos mensais. E ele tem bastante espaço, tipo, é uma editora, eu acho, e, tipo, uma colaboradora, enfim. São bem acessíveis, tal, tipo, é um
uma possibilidade, assim, só que, assim, tem bastante visibilidade, mas também já é um público nichado, né? Se a gente, tipo, o objetivo principal é trazer essa questão para os jovens, né? Tipo, nosso público são os jovens, não as pessoas interessadas em conservação, né? Então, Acho que eu são todos pensaria. os públicos, não? Não, claro que a gente, tipo, ninguém fica de fora, mas a gente, tipo, tendo um objetivo, né? Tipo, um público, um alvo principal, a gente adequa o que a gente vai fazer. E aí eu pensaria, por exemplo, tipo, sei lá, uma ideia que eu tive agora, enquanto vocês estavam falando, tipo, um teste no BuzzFeed, tipo, qual espécie é você, sabe? Tipo, uma coisa, assim, Já tentar, adorei. tipo, ir nos lugares, assim, tipo, Super faria. de outros temas que não falam sobre isso e invadir esses lugares, porque vão ter públicos que a gente não atingiria pelos canais próprios, nem com essas parcerias, sabe? E aí a gente pode difundir as próprias espécies que a gente está fazendo, colocar só elas no BuzzFeed, e aí a gente traz características da espécie, do lugar dela. É uma outra coisa que eu acho bem bacana, que me veio junto com essa ideia de buscar meios, né, ambientes em que isso não é tão falado, é contato com influenciadores digitais. Então, falar com blogueirinhas que a gente sabe que poderia ajudar nessa temática e a gente, enfim, conversar e convencer, fazer uma live com a pessoa, pedir para ela fazer um post, alguma coisa assim, né? Conforme a gente tem, assim, né, a nossa budget para isso, ou na faixa se a pessoa se sentir tocada no coração, mas, enfim. Eu acho que todo contato ele é válido de tentar, né? Tipo, o máximo que vai dar vai ser não rolar, né? Então acho que vale sempre tentar. E nessa ideia aí do BuzzFeed, se é para ser algo mais jovem, descontraído, dá para tentar fazer um filtro de Instagram, sabe? Tipo da espécie também, que espécie você é e tal, que dá aquela roleta e, pum, enfim, aparece uma dessas que a gente está trabalhando na campanha, alguma coisa assim. Eu vou só falar o que a Dani falou, porque o microfone dela tá com problema. Mas ela tava pensando em ser usado o IGTV para publicação de informações de espécies que estão ameaçadas, mas tipo vídeos bem curtos e dinâmicos. Eu acho uma boa e também de alguma forma que sejam apelativos, porque eu não sei se vocês já repararam, mas a maioria dos vídeos que, tipo, tem muito jovem compartilhando e tal, eles são bem apelativos. Tipo, mostra... eu nem vejo direito, porque eu não gosto, mas mostra um urso polar morrendo no Polo Sul, sabe? E é bem apelativo mesmo, só que realmente alcança. Mas aí a gente teria que tomar cuidado com isso, sabe? Porque eu acho que tem a questão tanto de uso de imagem, né, onde conseguir determinadas imagens e o quanto a gente tem que ser fiel com a verdade. Eu acho que determinadas situações elas são apelativas e até válidas, mas a gente não pode fugir da realidade também, né? Sim, realmente, realmente. Mas Se é apelativa... importante a gente... Desculpa. Não, tipo, esse apelativo pode ser, não precisa ser necessariamente com imagens, mas tipo texto, usando músicas de fundo que, tipo, chamem atenção, sabe? Mas claro que tomando todo o cuidado possível. Nessa linha, assim, tipo, acho que é legal a gente também pensar e definir, tipo, qual é o tom que a gente quer dar, né? Porque eu também não curto muito essa linha do terror, sei lá, sabe? Do tipo, mostrar o urso lá, magérrimo. Eu fico muito abalada com essas imagens, assim, e não é uma coisa que me leva pra ação, sabe? Eu fico mal de verdade e me deixa mais paralisada do que motivada, assim. Então eu sou mais a favor de uma abordagem mais positiva, assim, né?
né? Tipo, pauta positiva que a gente fala, de mostrar bons exemplos, né? Por isso que, tipo, eu amo tanto mulheres na conservação, porque apesar de todos os desafios, é claro que não é tudo flores, né? Mas tipo, é mostrar um pouco de quem está fazendo algo de efetivo para proteger aquilo, sabe? Tipo, é uma linha um pouco mais esperançosa, assim. Acho que dá para definir esse tom, sabe? É verdade o que você está falando, realmente. Sim, só para complementar esse gancho da mulheres na conservação, era justamente sobre isso também que eu tinha conversado anteriormente com o Diogo e com a Lídia, né, sobre a questão dos grupos de estudo em cima de cada episódio, porque eles mostram realmente o que faz sentido de estar trabalhando na conservação, né? Então, se nossa campanha é sobre a funcionalidade da espécie, então vamos mostrar a importância dessa espécie, né? O porquê, né? A contribuição dela. E mesmo que não for, né? Edlanes até pega muito nisso, eu tô até com medo de levar um esporro, né? Tipo, ela tem o direito de existir, né? Então, mostrar isso, né? Essa situação. Então, eu também não sou muito ligado a essa questão de apelo, porque isso sempre teve na mídia, né? Sempre teve. Todo mundo tem essa ideia do urso magro, né? E que não faz tanto sentido mais, eu acho que as coisas estão mudando, né, de fato. E se a gente pensar sempre nessa questão de espécies ameaçadas, sempre vem essa questão do urso magro passando fome. E que a gente já está tão acostumado com essa imagem que eu acho que não faz mais sentido. Todo mundo meio que já acostumou com a imagem. E é como a Marina falou, fica muito mais triste do que realmente tentar me motivar a fazer algo. Eu acho que, tipo, não... Marina, você ia falar? Eu parei. Acho que não precisa... Sei lá, eu, pelo menos, assim, só de saber, por exemplo... sei lá, que uma formiga anda 1 quilômetro, sei lá, para pegar a sua comida. Às vezes, sabe, uns fatos aleatórios, assim, sobre tipo, os animais. Eu falo, cara, olha que incrível, tipo, essa vida completamente diferente da minha. Isso já me toca e já me sensibiliza para isso, sabe? Então, acho que esse é o lindo da biodiversidade, que a gente pode pegar essas características bizarras, assim, tipo, e coisinhas, cada característicazinha que torna aquela espécie diferente, especial, tipo, e eu acho que isso tem muito potencial de sensibilizar, sabe? É muito poderoso. Vocês acham que uma espécie por bioma é um número suficiente? Não. Do meu ponto de vista, eu acho que é um começo, porque se fosse em volta de uma espécie, a gente já envolveria muito conteúdo. Pensa, por exemplo, um projeto tipo da arara azul no Pantanal. É uma espécie que gera bastante conteúdo, tá certo que tem trabalho de campo, tem muita pesquisa científica e tal, mas não que a gente não possa, por exemplo, usar desse material científico que já existe, já está publicado, e aí fazer isso para tantas espécies. Quantos biomas tem no Brasil mesmo? 5, 6? Eu tô na dúvida. 6. A gente tem 6 biomas, vão ser 6 espécies. Promover, digamos assim, cada uma individualmente, mas fazer a conexão de cada uma delas, né, enquanto conservação, eu acho que já é uma boa coisa. Assim. Não, tem razão. Tipo, o tempo de trabalho, estudo que demanda é bastante grande, claro. Sim, e não, eu só ia falar que inicialmente realmente uma espécie por bioma, mas futuramente pensar em um por ecossistema. Então, como eu falei, se der bom mesmo, assim, tipo, a campanha for com tudo, e a gente logo identificar essas 6 espécies, né, uma por bioma, futuramente pode ter essa dos ecossistemas. E agora, principalmente, né, e também como a gente conversou muito em outros espaços aqui dentro do GT,
extinção funcional é uma coisa que está sendo debatida agora, né? Então, tem esse gargalo também, de que a gente tem que conhecer as espécies funcionais, que estão em estado de extinção funcional. Porque, se eu não me engano, foi aí, só é conhecido o koala, né? Não tem muitos outras espécies, então a gente também tem que saber identificar depois quais são essas espécies funcionais que temos no Brasil, se elas realmente estão em extinção normal, né? Extinção normal, Só ou... um adendo que, na verdade, não é a espécie que é funcional, né? No caso, ela tem uma extinção funcional pelo fato do número dela não ser capaz de se manter, né? E só fazer um outro adendo que a questão de quantos biomas, e já colocando na pauta, eu acho que além dos 6 biomas terrenos que a gente tem, a gente pode fazer mais um 7º, pelo menos, incluindo mares, né? E aí colocar algum animal marinho que eu acho que é super válido também. Com certeza. Eu tenho uma... Sim, top. Nossa, nem tinha... Oi, Marina, fala. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Eu tava pensando uma coisa, não é necessariamente sobre essa parte aqui de comunicação, mas para a parte do levantamento das informações da pesquisa e tal, acho que seria legal, talvez, um momento tipo de capacitação, sabe? Como pesquisar, quais são as fontes confiáveis, o que tipo de informação a gente quer levantar, sabe? Na capacitação interna nossa, ou você diz como um produto do projeto em si? Não, interna não. Interna. Marina, porque a gente não divulgou ainda. Não, na verdade, foi divulgado. A Lídia, ela criou um documento dos biomas, né? Não da espécie. E tá assim, uma boa parte bem detalhada sobre como pesquisar, né? E ela tinha dado até 2 referências de pesquisar as espécies. E eu acho muito importante essa questão de capacitação que você citou. Muito importante isso também. Então, eu acho que isso até entra como questão de comunicação, sabe? Não sei. Sobre ferramentas de comunicação, né? Algo nesse sentido. E foi até você uma vez que falou alguma coisa sobre essa questão de ferramentas de comunicação. Em outro bate-papo que a gente teve. Era de Então, fake news, não era? foi alguma coisa de fake news e você falou sobre ferramentas, não foi? Então, isso. Eu não sei o quanto que enrolaria e quando necessário que mas talvez seria interessante quando a gente terminasse assim, um compilado de determinada espécie, se possível enviar para algum professor universitário, enfim, para alguém que tenha mais conhecimento, meio que para dar uma supervisionada, assim, né? Uma analisada se de fato aquilo procede, só para a gente não trabalhar com informação falsa. Não sei o que vocês acham dessa ideia. Perfeito. Necessário, né? Para a gente ter essa validação. Eu acho que não é uma coisa muito difícil, porque a gente está espalhado em universidades do Brasil inteiro. Eu conheço professores que têm laboratórios de conservação de fauna, tem um monte de biólogo por aí, então acho que é muito bom, muito bacana. Vou deixar nesse nicho aqui. Gente, alguém que ainda não está falando, gostaria de falar? Gente, desculpa, eu já falei, mas eu vou falar de novo. É que eu lembrei do meu estágio que eu fazia na agência USP. E uma coisa que talvez para a gente pensar, não sei se nesse momento, assim, ou numa segunda fase da campanha, mas que, tipo, uma dificuldade muito grande da galera que está produzindo ciência é saber comunicar, tipo, o seu projeto de pesquisa, o seu mestrado, principalmente os mais novos. Acho que, tipo, os mais velhos já estão também virando professores, eles conseguem falar um pouco melhor, né?
mas é uma coisa que está muito em falta, assim. E aí, se a gente pensasse, por exemplo, em falar com a galera que está pesquisando, principalmente a galera com menos de 30, né? Tipo, falar de jovem para jovem, sabe? Mano, sobre o que é a sua pesquisa? Como é o seu dia de campo? O que você faz? Você tem laboratório? Tipo, como que é, sabe? Tipo, eu acho muito legal saber a história por trás das pesquisas e tal. E a gente pode puxar pela espécie, né? Ver, tipo, quem que tá pesquisando essa espécie e o que essa pessoa tá fazendo, o que ela tá descobrindo e tal. Que também ajuda a fortalecer esse discurso de, tipo, existência no Brasil e a gente precisa proteger isso também, sabe? Ouvir e contar histórias, né? Sim, tipo, a parte humana, né, por trás também. Parecido com Mulheres da Conservação, de uma forma, né? Sim, sim. Só que jovem. Jovens na conservação. Tô vendo um podcast nascer aí, já tô vendo gente com experiência em podcast. Esse aí é um spin-off que se pá, Fundação Toyota, hein? Ó. Gosto, Engajamundo tem esse nome. Pelo menos um episódio do podcast do Engaja a gente tem que fazer, viu? Já tô lançando aí no futuro. Sim. Inclusive, uma coisa, gente, eu não sei se você pensou em fazer uma página no Instagram para essa campanha, mas eu sei que no podcast a gente teve uma questão com o CF, assim, tipo, de eles acharem melhor não criar contas paralelas no Instagram, tipo, usar a rede do Engaja. Mas sei lá, é só... Então, Marina, tem isso mesmo, assim, até a Planta E a gente tinha pensado nisso, de criar um Insta, mas tem essa questão de que você vai estar destrinchando a rede, né? Então, tem esse probleminha mesmo. Mas eu acho que site parece que não teria problema, algo nesse sentido. Mas... Obrigado, Saulo. Tchau, Saulo. Mas, realmente, Instagram falou que ia descentralizar muito essas questões. Até pela questão também dos NLs, né? Que os NLs não têm um Insta próprio, né? Tudo um Insta geral. Sim. Então tem que ter estratégias para promover a divulgação da campanha dentro da nossa rede, né? Sim, eu entendo, mas esse é o tipo de tema que eu gostaria muito da gente levar para uma discussão ampla, né, pelo menos nem que seja do projeto com o CF, porque a ideia é que o volume de informação seja muito grande. Não ia ser uma postagem semanal sobre o tema, e aí faria tudo super sentido usar a rede do Engaja, mas a ideia é que a gente tenha conteúdos por dia, que a gente, sabe, comece a né, engajar mesmo. E como a ideia é que o projeto ganhe perna, né, eu acho que a ideia, criar uma coisa por fora é válida, entendeu? Não apenas válida como necessária. Então, CF, se você estiver vendo essa gravação em algum momento, saiba que a gente vai conversar, porque eu acho que isso é necessário. Nem, assim, do Twitter eu sei que é possível, porque o próprio Ju Pimenta tem, a própria Ju Pimenta tem, mas eu acho que no Instagram é necessário também, site na medida do possível, e, enfim, WhatsApp, não acho que tem que ter uma conta específica, mas, enfim, acho que é uma discussão que a gente tem que ter, porque é necessário, é importante. Deixando esse ponto aqui penduradinho para a gente falar com ele nos próximos passos, alguém tem mais alguma sugestão? Bons exemplos que você viu, boas experiências que você acha que é legal da gente se inspirar. A gente já está com bastante coisa aqui, né? Antes disso, antes de a gente falar, é porque o Roselino entrou agora, há pouco tempo, e eu acho que ele está meio perdido na discussão. A gente tá, Roselino está aí, né? A gente está discutindo sobre a nossa campanha de espécies funcionalmente que está em uma situação de vulnerabilidade, né, que é a funcionalidade, né, não está conseguindo exercer mais seu papel devido às pressões, seja desmatamento, queimada ou qualquer outra coisa. E a gente está começando hoje a co-criar a parte de divulgação científica, né?
Então, se você tiver bons exemplos, quiser compartilhar qualquer coisa, pode abrir o microfone ou falar no chat. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu falo aqui diretamente da minha aldeia. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Perfeito. Ok. Muitas vezes o sinal aqui, pela distância, às vezes não são muito bom, né? Mas hoje o clima, graças a Deus, está nos ajudando, tá tranquilo, né? Mas eu fico feliz em estar participando, acredito que é um novo desafio. E em relação a clima e biodiversidade, são as questões que a gente trabalharam muito nessa questão aqui na aldeia, né? Pelo fato que o que percebe em volta do nosso povo não, do nosso território, a gente não vê mais o que a gente vê aqui na aldeia, né? Certo? Por exemplo, com nossas aves, nossas vegetação, nossas fazendas estão tudo sendo destruído, é visível isso, né? Hoje estamos vendo nosso Pantanal queimando, a nossa Amazônia queimando, então isso é um tema bem abrangente mesmo em relação à biodiversidade. Acredito que eu estava vendo vocês aí, ó, vocês têm uns grandes conhecimentos dessas questões aí que eu estou gostando de ver o debate de vocês. Mas tudo que for preciso nessa questão, eu estarei contribuindo com vocês na medida do possível, porque eu também vou estar interagindo em relação a isso, né? Mas é só uma pequena apresentação aos membros. E vamos participar da reunião, ok? Obrigado. Roselino, muito obrigado por ter vindo hoje. É demais. E, na verdade, eu queria bastante ouvir o seu ponto de vista, de alguém que está muito mais próximo da biodiversidade que a gente, né? Direto da aldeia. Qual a coisa mais importante que as pessoas têm que entender, da gente tem que comunicar quando a gente está falando de conservação, de importância da biodiversidade, das espécies de bicho, principalmente, né, de fauna. E eu queria saber também em que lugar que fica a aldeia, Roselino. Diz pra gente aí, por favor. Então, né, eu sou de Mato Grosso, município de Porto Esperidião, divisa Brasil e Bolívia, né? Então aqui a gente mora quase na fronteira, né? Da Bolívia. Não, aqui antes aqui não, que a gente vivia é o território boliviano, né? Com o passar do tempo, essa é uma história longa, eu não vou estar contando porque isso vamos nos prolongar mais, tá? Vou só me apresentar aqui, né? Eu sou da etnia Chiquitano, um povo que viveu há 300 anos, há mais de 300 anos, com os contatos com os jesuítas espanhóis, né? Então, aqui na nossa aldeia, somos bastante indígenas, em torno de uns 300 ou mais, né? Mas era título de conhecimento para vocês mesmo, tá? Eu não sei se aqui nesse grupo tem algum indígena ou alguém que já conhece algumas reservas indígenas, né? Tratando de povos indígenas, não são mais, poucos são aquelas questão dos índios de 1500, certo? Ó, pessoal, se você estiver ouvindo, é uma galinha que está aqui, na aldeia é desse jeito, tá? Não se preocupa não, tá? Então, aqui já temos grandes aldeias que são civilizadas, nosso povo já temos conhecimento da tecnologia do mundo fora da aldeia, certo? Então, a gente está participando, gosta de participar em relação de reunião, coisa que envolve novos conhecimentos, ok? Algumas perguntas, alguém quer fazer algumas perguntas em relação a nós aqui, ou que eu possa mais contribuir com vocês aí, que vocês podem dar algumas orientações? Se alguém tiver nenhuma dúvida, acho que a gente pode deixar esse espaço bem aberto. Tem muitos espaços que a gente acaba criando muito em parceria com o GTBio para mostrar a realidade dos povos indígenas do Engaja. Então, tem muitas... semana passada mesmo foi um encontro lindíssimo que a gente fez, e, enfim, e a gente com certeza vai criar vários outros, então a gente vai ter muito espaço para conversar a respeito. Mas agora, se a gente voltar aqui, eu queria realmente ouvir a sua opinião a respeito de
que as pessoas têm que saber, têm que entender sobre conservação, sobre biodiversidade, assim? O que você acha que é mais importante delas saberem? Principalmente as pessoas que não estão, né, tão ligadas nisso todo dia. Essa pergunta, o senhor está dizendo para mim? Sim. Olha, o ponto principal, ao meu ponto de vista, em relação à biodiversidade, são os cuidados com a natureza, certo? Porque se nós não cuidar, se nós cuidar o nosso meio ambiente, não vai ter clima e nem biodiversidade. Ou seja, pode existir, mas não da maneira controlada, certo? Hoje é visível isso, o nosso clima, a nossa biodiversidade está sendo degradada de uma forma absurda. Nós percebemos dia a dia as mudanças climáticas que estão acontecendo. Aonde era frio, hoje está sendo calor, ou vice-versa. Acredito que vocês sentem isso também, né? E nós aqui, ó, totalmente estamos descontrolados nessa questão, principalmente implantação nossa, nós não estamos acertando mais o período que é de plantio, pelo fato que a chuva não chega no período certo, ou chega antes ou chega depois, ou naquele momento chove muito ou falta. Então, nós sempre preocupados que não está tendo os períodos certos, certo? Então, isso nos deixa muito preocupados. E nós trabalhamos também aqui, ó, a preservação dos meio ambiente. Nós respeitamos muito os meio ambiente, pelo fato que é a nossa casa, né? É a nossa vida. Daí que nós usufruímos. A árvore que eu protejo aqui pode estar oferecendo uma grande quantidade de oxigênio para vocês que moram no Rio, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, ou seja, para o Brasil todo. Tudo que eu contribuo na minha aldeia está ajudando muita gente. Bem, acho que deu uma ideia ótima. A gente pode muito bem abordar nossas postagens também sobre esses conhecimentos da realidade natural no geral. Então, não só conheça esse bioma, mas conheça como funciona a chuva, conheça como funciona um ciclo de uma folha que cai numa floresta. E para as pessoas começarem a ter essa visão cíclica. Eu acho que isso faz toda a diferença. O que vocês acham? Eu concordo muito. Não pensar nesses animais, nessas espécies, não sei se vão ser só animais, né? Mas nessas espécies, não como seres que estão lá sozinhos, mas que tem todo um ambiente em volta deles que tá lá e que é importante, né? Sim. Acho que a gente já pode ir caminhando para uma visão mais geral da coisa. Se puderem bater o olho, falar, olha, muito bacana isso, mas eu acho que isso aqui está faltando. Ou isso daqui não é muito bem o que eu quis dizer. Ou eu quero destacar isso porque isso é muito importante. E aí a gente põe umas estrelinhas lá para deixar claro. Acho que tem formato de estrelinha aqui. Tem. Enfim, gente, esse é o Miro também. Queria deixar avisado para vocês. Quem já conhecia, acho que gosta. Quem não conhecia, deve ter passado a gostar a partir de agora. Para mim, essa forma de visualização funciona super. Eu gosto muito. Para mim, todas as atas de reunião iam ser feitas assim. Claro que nem todas são possíveis, mas eu gosto bastante. Então, fica também essa dica aí. Ô, Diogo. Oi? Fazer só mais uma provocação. Vá na fé. Sobre isso, é que a Clariana fez colocou na fala dela agora despretensiosamente, e eu pensei, será que não daria pra gente escolher, tipo, uma espécie de fauna e uma de flora por bioma? Você acha que seria muito também ainda? É porque também eu lembrei do curso que teve da Plantae, de como falar com plantas lá, que o cara colocou um negócio na minha cabeça que não saiu mais, assim, de como a gente tem uma certa cegueira em relação às plantas, ao reino vegetal, sabe? Tipo. Aí, pois é, Francis, é que eu não consigo me conter.
E Eu acho que é super válida a ideia, super válida. Só acho que é um pouco mais difícil encontrar extinção funcional nessas plantas. Vai ser uma outra espécie que a gente sabe que tem, sei lá, um indivíduo que se tem conhecimento ou algo assim. Acho que é possível. Só não sei se está dentro aí do que tinham planejado para o projeto. Não sei como que o projeto foi submetido também e se dá para ter essa variação. Mas eu concordo que várias vezes as plantas são esquecidas e negligenciadas aí nessa pauta da biodiversidade. ou talvez não precisa ser uma por bioma, né? Tipo, se a gente conseguir uma que tenha esse estudo, daí essa classificação aí de extinção funcional, a gente já pode trazer como um bônus, talvez, que nem tipo fazer um também para uma espécie marinha, né? Fazer uma também para uma planta. Uhum. Eu vou resgatar, tem uma biomanchete na época das biomanchetes, para quem não pegou do GT Bio. Tem uma espécie, mas ela não foi considerada extinta, né? Foi redescoberta depois de muito tempo, e que é uma espécie de angelim, que ela ocorre entre a transição entre, se eu não me engano, Mata Atlântica e Amazônia. E a gente tem um estudo, a gente criou uma biomanchete sobre ela. Eu vou tentar resgatar para ver se ela entra dentro dessa temática, desse assunto. Mas uma coisa que pode ser feita também, caso a gente não consiga, como o Luiz falou assim, aí, né, da questão da função, entre nesse quadro de espécies com essa situação de extinção funcional, é ver espécies que tá em vulnerabilidade, né? Mas que ela também ocorre dentro desse bioma e que essa espécie funcional de hipótese de animal tem essa questão do guarda-chuva, né? Então, tentar linkar tentar linkar essas duas coisas. Mas eu vou tentar procurar essa imagem ou essa notícia dessa espécie que foi redescoberta. Eu acho que é bem interessante e depois eu mando para vocês lá no GT. Eu acho que até a araucária tinha. Eu tava lendo umas coisas de que ela pode estar meio em extinção funcional, né? Porque não tem variabilidade, não tem tipo indivíduos suficientes para ter uma variabilidade genética, algo assim. Uhum, eu já ouvi a respeito da araucária também. A gente tem que pensar o que seria uma extinção funcional para a araucária, né? Sei lá. Acho que tem um projeto chamado Pinheiro Brasileiro que é sobre conservação de araucária, lá no Rio Grande do Sul mesmo, bastante comentado sobre, mas eu acho que é mais um temor de que aconteça do que ela de fato estar hoje nessa situação. É tipo assim, olha, vamos começar a conservar. Inclusive, as compensações ambientais para a araucária hoje são bem maiores do que para outras espécies. Então, se tu derrubar uma, tu tem que plantar 15. Enfim, coisas desse tipo. Mas sim, é uma preocupação. Acho que ainda não uma ameaça, mas uma preocupação. Uma coisa que vem na minha cabeça que a gente pode deixar anotado também é muito do que foi falado antes e agora com o que o Landis falou também, de divulgar bons exemplos, de ter um canal de divulgação de bons exemplos, mais do que, por exemplo, então a gente está fazendo um programa muito legal de conservação da espécie, pá. Não, às vezes é uma lei que é muito bacana. Então, por exemplo, essa história da araucária não é bacana para a pessoa que tem que plantar, teoricamente, tem que coordenar para que aquilo cresça e tal, mas no geral é uma política bacana. E tem várias outras iniciativas que são bacanas vinculadas à conservação das espécies que a gente pode divulgar também. Eu acho que é um bom canal para mostrar de que tem coisas sendo feitas. E aí, quando as pessoas entendem o que já está sendo feito, elas podem pensar em outras coisas que podem ser feitas, e, enfim, até valorizar o conhecimento e a lei que tem por trás. Faz sentido, né? Tem uma parte de divulgação de bons exemplos, não tem? Aqui, iniciativas já existentes. Vou puxar você para cá. São coisas diferentes.
Mais alguma ideia? Alguma coisa que está inquietando a sua alma, que você não vai conseguir dormir à noite se você falar? Marina? Não, gente, acho que agora foi tudo. Agora vai dormir bem. Gente, o panorama geral é bem esse. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz a respeito. Eu acho que a gente tem um toró de palpite muito bom. Já deixo aqui uma proposta da gente validar isso depois. A gente agora vai se reunir enquanto projeto, conversar sobre isso daqui que foi feito, isso que foi estudado, pensar em estratégias, e a gente vai validar no GT em uma reunião. Eu acho que é válido, né? Coordenação, dá um help aí só para saber se eu tenho cartão verde para isso. Gente, desculpa, eu estava pesquisando a planta, aí eu acabei, eu não ouvi no que você acabou de falar, Diogo. Não, só se a gente pode ter um momento para validar o que a gente definir daqui para frente. Qual vai ser a nossa estratégia, mais ou menos como que a gente vai pensar isso. Eu acho que nenhuma dessas coisas são excludentes, eu acho que todas elas são complementares, e eu acho que elas vão entrar em etapas, né, conforme for tendo perna, conforme a gente for pegando o ritmo. Mas eu acho que faz sentido. E aí a gente trazer isso para uma reunião para validar com o GT. Francis, o que você acha? Eu acho que a gente vai entrar em contato com o grupo da campanha, né? Nisso validar, fazer a reunião, né? E ao longo desse mês, nas reuniões do GT mesmo, de forma normal. Beleza. Então, é isso. Eu vou gerar um PDF com isso daqui, com as duas páginas, né? E vou mandar para vocês lá no GT e deixar salvo no Drive também. Então, deem uma olhada de novo, mostrem para os coleguinhas. Clary, traz sua ideia, vai lá. É que eu tava pensando que já que uma das nossas ideias é trazer isso para o público mais jovem, se seria bacana, se seria possível fazer alguma parceria com, tipo, escolas e trazer mini debates e pequenas formações dentro de escolas, para crianças mesmo, sabe? Porque, tipo, é um tema muito importante, mas que, infelizmente, eu estudei a minha vida até o ensino médio em escola particular. E nem em escola particular eu não aprendo sobre isso, sobre o que é uma extinção funcional. Mal aprendo sobre o que é extinção de espécies. E trazer essa educação ambiental desde criança eu acho legal. E, se possível, eu acho que seria muito bacana de fazer. Clary, isso é fantástico e é factível, muito factível, demais, assim, a gente consegue fazer super, e já tô pensando em ideias. A gente prepara uma aula bem bacana e a gente não precisa ir na escola, né? A gente pode fazer uma aula virtual, ainda mais essa história de Exato. quarentena. Então, se quarentena não já passou faz tempo, né? Mas de isolamento. Então, da gente fazer uma chamada pública. Você é professor e gostaria de falar sobre biodiversidade e extinção para os seus alunos? Mande uma mensagem para a gente e a gente divulga isso a rodo. Tenho certeza que a gente vai conseguir retorno. E a gente fala, a gente já vai ter a rede social pronta, o site pronto, talvez. A gente fala, olha, a gente é Engaja Mundo. A Plant fez um curso para educadores muito legal, foi em parceria com o ICLEI. Então, acompanhei um pouquinho esse processo e é ótimo o que eles fazem. Inclusive, eu vou colocar aqui na lista de parcerias. Eu acabei de falar isso no chat. Isso, eu li o seu chat, por isso que eu falei. Quem não sabe, a coordenadora nacional, uma das coordenadoras nacionais do Plant for the Planet é ex-coordenadora do GTBio e embaixadora do Coalition Wild, ou seja, é uma pessoa que super pode ajudar a gente nessas ideias aí. Quando a gente estiver mais pronto, a gente tem que validar com ela. Acho que é muito válido. A Flávia, maravilhosa. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma ideia, pode falar agora nesses minutos finais que estão sobrando. Podem mandar lá no grupo em algum momento. Um outro recado, acho que o mais importante de todos
O projeto ainda está aberto, a gente ainda está definindo as coisas, então quem sentiu o chamado, quem falou, man, isso vai ser muito legal e eu quero pôr meu dedinho nisso, fala com a gente, coloca um eu agora já no chat e fala, olha, eu tenho interesse, vamos se namorar para ver se eu quero construir esse relacionamento? E daí, uma forma duradoura, e daí a gente pensa em como fazer esse projeto juntos, tá bom? A gente precisa de pessoas, o tamanho do nosso ideia do que a gente consegue fazer vai junto com o número de pessoas que estão engajadas, e a gente está construindo isso de uma forma que seja muito benéfico para o Engaja, para o GT Bio, para o projeto em si, mas principalmente para as pessoas que estão participando dele, né? Então a gente vai aprender muita coisa e entregar muita coisa com aquela sensação gostosa de dever cumprido. Tá bom? Então, igual eu estava falando, eu vou gerar um PDF com esse material, então, vou divulgar lá para o pessoal, e é isso, a gente começou muito bem com o pé direito, muitas ideias boas, eu vou digerir elas agora, organizar melhor, e a gente vai marcar a nossa próxima reunião da extinção oficial em breve. Algum comentário, algum sentimento final? Alguma sinestesia? Quem quer falar? Já que Eu tô muito animada. Hoje, né? Então vou só fazer mais um comentário que eu pensei numa ideia aqui, que eu acho que entra talvez como comunicação, ou enfim, é só um bônus. Tem umas atividades, uns exercícios de lógica que eu tenho elaborado há um tempo, assim, particularmente eu acho um negócio bem bacana, e que eu acho que eu posso fazer alguma coisa relacionada às espécies, então, que a gente for trabalhar, depois que a gente tiver um material levantado com algumas informações, e aí são umas atividades uns joguinhos, assim, bem interessantes, que eu acho que talvez também funcionem para a gente trabalhar esse tema. Antes, eu tenho a sua pasta de jogos baixada no meu computador, porque eu gostei, e aí eu falei, se um dia eu precisar usar, eu preciso ter isso salvo. Então é uma ótima ideia, obrigado, a gente vai conversar assim, como pode ter certeza. Eu tô muito animada, gente. Acho que vai sair muita coisa legal. E é isso. Só vamos. Belezinha. Marina também ficou feliz. Francis, se você quiser concluir, então, fica à vontade. Não, é só agradecido mesmo por todas essas informações e contribuições. Diogo foi super bem, facilitando a reunião hoje. Mediando a reunião. E é muito feliz, assim, a contribuição dessa campanha que surgiu há um tempo e que estava pegando aí o embalo, mas tudo bem, né? Tudo no nosso tempo, dentro dos nossos limites. E é isso, né? Cada um contribuiu com o que tinha de melhor e só vamos agora ajustar e futuramente vamos realmente co-criando, né? Gostei muito do Miro, eu super amei. Ficou bem mais detalhado, bonitinho, assim, o visual. Eu acho que prende mais a gente mesmo. Eu não tive nem sono. Exatamente. Geralmente eu tenho sono até falando nas reuniões. O visual é instantâneo, né? Fica bem legal. E estou feliz porque muita gente da campanha está aqui, do grupo da campanha, então pegaram as informações, contribuíram, e a gente vai agora mesmo tentar encaixar, né, as coisas. Mas foi isso mesmo, assim, galera. Eu só vou aqui parar a gravação, interromper para a gente conversar melhor, né? E interrompendo aqui a gravação.